galera, aqui é Kenny Miro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. O anime que retorna aqui pro canal é Shingeki no Kyojin 3, ou melhor, Attack on Titan 3. E por sinal, pessoal, a gente teve um bom episódio, um episódio de drama, de realmente de pensar, de fazer você sair da caixinha do conforto e ficar com a cabeça realmente bem longe, bem atormentada, vamos dizer assim. Porém, eu não fiquei tão chocado com esse episódio, nem senti tanta emoção, tendo em vista que é um recurso que é usado demais em muitas obras. Então já é clichê acontecer isso, que é no caso o renascimento de um personagem que literalmente estava morto. E eu vou comentar um pouquinho sobre esse episódio, não tem muito o que falar, tendo em vista que é apenas uma cena, só que uma cena de bastante diálogo e por um bom tempo. Então eu vou comentar rapidinho o que eu achei desse episódio em si. Mas antes de comentar, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, logo de início a gente vê de onde tinha parado, né? Que no caso é o Armin morto, entre aspas, ele não está morto, a gente descobre nesse episódio. E ele, no caso, estaria ali todo carbonizado. Uma pessoa quando chega em um estado de carbonização é porque você já está quase um carvão, você está preto de tão queimado que está, você não está em terceiro grau, você poderia até mesmo ser considerado o quarto grau de queimadura. Então não tem condição de um ser humano ficar vivo, e esse foi o erro do autor, na minha opinião. Se ele quer chocar alguém, faz queimaduras, mas pelo menos queimaduras que sejam possível uma pessoa ficar no mínimo viva por 1 hora. E não algo que seja impossível. Se você vê uma pessoa preta, toda carbonizada e viva, eu gostaria muito de saber quem é essa pessoa e como ela conseguiu ficar viva, porque é quase impossível. Eu acho que é impossível, na verdade, acontecer isso. Então isso, essa descrença do que é real e o que não é real, fica na minha cabeça me atormentando durante toda a discussão e tudo o que aconteceu ali com relação ao Armin estar vivo. Sem falar também que a gente vê que o Capitão Levi, ele chega no local, a gente vê também que é passado algumas informações interessantes com relação ao pai do Eren e quem são os titãs. E vê uma nova história aí dizendo que os titãs não são maus, eles prestam sim, eles são bons e estão tentando resgatar o Eren, estão tentando fazer a coisa certa e alguém teria mentido para os humanos. Mas a gente sabe muito bem que tem outra história aí que diz que na verdade os humanos foram enganados pelos titãs. Então por que está mentindo de verdade? No fim das contas, tudo que eu ouvi até então é tudo mentira? É tudo enrolação? O roteiro só tá zoando com a cara da gente? E eu realmente fiquei preocupado com essa afirmação que foi dada pelo cara. Mas estou curioso para saber qual é a verdade dos fatos. Vamos ver de que lado a verdade está. Então, o que acontece é que a gente acaba vendo que o Levi chega ali, começa a conversar com o Eren, e aí eles pedem para poder usar a injeção, né, no caso a vacina ali, aquele líquido que teria, no caso, a solução para virar um titã básico no caso, e aí o Armin ele se transformar e poder comer o Bertolt que está ali caído lá, o titã colossal. O interessante de tudo isso é que a gente muito bem sabe que tem outro titã lascado que é o Reiner, que está ali com a Hange, onde quase ela matou ele de tanta raiva que ela tava, mas já é até mesmo impedida pelo Jean, que o Jean ele pede para que ela não mate para poder transformar ele em um titã aliado, no caso fazer com que o Armin ou qualquer outra pessoa que esteja viva se transformar ali. É realmente interessante a informação, tendo em vista que ninguém sabia que o Armin estava vivo e nem tampouco sabia que o Bertolt ter se lascado também estava na mão do Eren. Então, realmente tinha que deixar vivo. Apesar que é mais uma daquelas burradas, né? Poder muito bem matar ele ali e depois pegar outro titã. Tendo em vista que não vai ter outro titã encoraçado, tá entendendo? Se matar ele ali, não vai existir mais titã encoraçado. Porque acabou a linhagem ali. O sangue ali daquele específico titã não iria mais existir. Então, por mim, eu matava assim. Eu não sei por que fico perpetuando esse negócio de não matar. Eu acho que é pra fazer a história ficar grande, né? O que acontece é que no fim das contas, a gente muito bem vê que a Mikasa vai pra lá, vê aquela situação ali entre o Eren e o Armin, né, que estaria vivo por sinal, onde ela fica bem chocada e tal. E aí chega o sobrevivente do lado de fora da muralha, onde a gente mesmo vê que o sobrevivente está trazendo o Capitão Erwin, que seria outra coincidência que é bem tensa, né, velho? De milhares de pessoas, só ficar vivo o Capitão Erwin, aquele carinha,
É bem tensa a situação, né, velho? Eu gostaria que tivesse ficado mais gente viva para ficar mais acreditável o que estava acontecendo. Mas, enfim, aceitando esse fato, a gente vê que isso aí é colocado na obra, na história em si, para gerar aquele conflito, né? As duas melhores mentes, os caras mais talentosos e que lutam por fazer com que os humanos fiquem vivos e conseguem fazer coisas que os normais não conseguem, estão ali morrendo, estão à beira da morte e você pode salvar um deles. No caso, esse embate seria muito mais chocante se eu acreditasse que o Armin poderia ficar vivo. Eu não estava acreditando de forma alguma, como eu já falei várias vezes agora aqui nesse vídeo. O que acontece é que rola uma briga, tanto o Levi como o Eren discutem. A gente fica em casa, que por sinal não é um personagem muito bem desenvolvido, né? É só um personagem que é meio que um guarda-costas do Eren. Fica lá extremamente estressada, querendo realmente bater no Levi e até mesmo ferrar com ele, porque queria salvar o Armin. A gente vê que é muito conversado sobre a situação e qual é a relação de deixar uma pessoa viva ali, tendo em vista que muitos estão achando ali que tem que salvar Armin, porque Armin é alguém querido, enquanto todos os esquadrão quer que ele sobreviva, porque, né, a gente sabe muito bem que ele é o comandante, ele é o cara que comanda tudo, ele é o cara que está acima de todo o reino, praticamente, porque ele está junto ali com a ditadura que foi instaurada para poder justamente trazer o controle a todo aquele caos político que tinha acontecido ali no reino. E no fim de tudo, o que acontece é que no momento em que todo mundo se retira para poder o Capitão Levi trazer de volta à vida o Erwin, ele, no caso, tem um pouco de consciência. No caso, o comandante Eve, ele se mexe e até mesmo nega-se a receber ali a injeção, onde até mesmo ele começa a falar algumas coisas delirantes, como se fosse algo de negação. E aí o Levi, ele começa a pensar e se ligar numa coisa: mano, eu tinha dito que ele tinha que morrer, que a única forma da gente vencer era o Eve morrendo, desistindo de tudo, e ele acabou de fazer isso, ele tinha feito isso. E é nesse momento que o Capitão Levi, ele começa a pensar e diz: realmente, não é a hora de trazermos ele de volta. A gente quer que ele comande, a gente quer que ele vença essa luta, mas o cara foi libertado, velho, da pior coisa que ele viveu na vida dele. Realmente, ele vive desde criança lutando contra isso, onde até mesmo chegou a ser comandante. Então é bem tenso trazer o cara de volta para o inferno que é a vida dele. E com esse pensamento, o Capitão Levi acabou fazendo com que o Armin voltasse à vida. E aí a gente tem o final, vendo aí que ele come o Bertolt, onde o Bertolt fica desesperado e fica oscilando entre pensar que os inimigos dele, que no caso é a humanidade, é amigo dele, e também lembrando dos outros titãs que poderiam salvá-lo. E ele fica gritando desesperado, não sabe nem o que gritar, de tão desesperado e tão confuso que a mente é desses garotos que cresceram na humanidade, mas na verdade são do grupo dos titãs. No final de tudo, o que a gente bem vê é que o Armin, ele sai ali vivo, tranquilo e com força bastante para lutar. Agora a gente tem um titã colossal ao favor, no caso da humanidade. O que vai acontecer depois, quais são as coisas que vão rolar depois disso aí, eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte, cara. O que eu sei é que a obra em si, ela tá tomando muitos rumos e muitas coisas que lembra muito qualquer outro shonen. E isso me preocupa, porque por mais que tenham matado o Erwin aí, e eu gostei bastante disso, porque findou uma vida principal pela primeira vez, graças a Deus, depois de 55 episódios e depois de tanta morte, eu ainda assim quero que o anime tenha aquele sentimento de periculosidade, que seja perigoso, que pode alguém morrer a qualquer momento. E tá difícil de pensar nisso agora, tendo em vista que a obra ela não está trabalhando mais disso, e sim deixando o estrelismo e o protagonismo acima de tudo. Mas foi um ótimo episódio, eu gostei pra caramba, tô curtindo muito, e que venha o próximo episódio. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!